o livro. Eu vou publicar minha história, porque, veja bem, antigamente, tempo antes do criador, as histórias eram faladas de boca em boca. Não era escrita, porque a maioria das pessoas não sabia escrever, então ela passava de boca em boca. A história era contada pelos aldeões e os velhos das tribos. Então, aí depois surgiram os cantadores que faziam vamos dizer, música. O repentista falava coisa sobre uma história, uma lenda, um caso. Então, aqui essa página é feita para isso, para contar, falado, um livro. O livro que eu vou escrever. Então, vou explicar a vocês que essas histórias que eu colocarei aqui terá primeiro capítulo, segundo capítulo. Dependendo da história, ela vai até outros capítulos, não sei. Então, essas histórias que eu vou contar é apenas ficção científica. É mera coincidência se houver alguma coisa, alguém ou coisa. Os nomes têm que ser o nome que todo mundo usa, né? Vocês têm que entender que eu tenho que usar o nome popular. Os nomes e algumas cidades eu vou misturar com países, né? Para não haver um local fixo. Mundos, galáxia, dimensões. Cada história terá o seu começo e talvez até o fim. Ou será apenas uma vírgula no fim. Para começar outra personagens. Ou dar outra vazão a outras histórias. Então, essa história que eu vou contar será curta. Será uma história curta, inventada, criada por mim mesmo, porque tudo aqui nesse canal é tudo meu, não terá criação de outros. Se alguém achar parecido, será parecido, porque nossas mentes somos todos iguais nas histórias. Toda história tem uma cidade, tem um ator, tem quase vigilantes, toda história tem. Então, a minha história vai começar, é o primeiro capítulo dessa história. Não vou dar nomes, os nomes não existem, mas vou dar o nome do principal da história. Vamos citar a personagem principal, que é Luz. Essa história será de Luz. Uma criança, sétima filha de 8 irmãos e irmãs, serão 4 irmãs e 4 irmãos. Nascido de uma mãe que o pai era uma pessoa assim, despreocupado, né? Trabalhava, trazia comida, mas não dava importância a nada. Ele apenas vivia a vida dele e a mulher criava os filhos e a pequena coisa que ele trazia para casa ela tem que dividir. Dividir para os 8 filhos, ela, o marido. Essa criança foi levada para, muitas vezes, a clínica. Vamos botar clínica. Porque era sempre doentinha, sempre os irmãos, a família, os parentes, os tios. Dizia que ela não vivia. Quando ela nasceu, ela tinha os olhos azuis, cabelos louros, fino como de milho, e era a mais branca da família, né? E
Todos eram contra porque outros nasceram com o cabelo meio puxado, outros nasceram com o cabelo meio bom, mas não louro, preto, castanhos. E a perseguição começou do nascimento dela. A mãe já com 6 filhos, ela era a 7ª, dizia assim, quando a mãe falava para ela, como ela dizia que pedia para não ter mais filho. Porque naquela época não tinha esse negócio de ligação, não tinha esse negócio de remédio. Então, dizia, e chorava muito quando fazia o mingau dessa filha, já grávida de outro, né? Ela já estava com 1 ano, né? A Luz. E o pai era irresponsável. Apenas trabalhava e fazia filho. Um belo dia, ela estava em casa, a mãe deixou a filha de 1 ano com os outros irmãos, né? E foi para a maternidade ter o 8º filho. O 8º filho nasceu, né? Ela veio e começou tomando remédios para não ter mais filhos, evitar filhos, né? A criança foi crescendo doente, não o 8º, a 7ª filha, que era o 8º era um menino, o filho José, né? José era um menino, não era muito ruim não puxou muito o pai não, os mais velhos puxaram, eram mais ambiciosos, mais egoístas, e a filha começou vendo coisas, né? Falando com as pessoas, mas ninguém... Ela tinha 1 ano e a mãe saía para trabalhar ou para fazer alguma coisa, o pai saía para trabalhar e a mais velha ficava tomando conta e comia as comidas dos mais novos, né? Comia o leite e dizia, vai dizer a ela isso. E batia nos mais novos, nos 3 mais novos, né? E humilhava a mais velha, e o mais velho obedecia, a terceira também fazia, não dava importância, o 4º também, né? Eram tudo porque queriam ser ricos, queriam ter as coisas, e muitos irmãos não dava, né? E ela dizia que porque os mais novos não morreram na hora do parto, e porque não foram embora, e não sei o quê, que a mãe não deu para as pessoas, que muita gente pedia, né, para criar. A mãe era humilhada pelo pai, pelos filhos mais velhos, e essa Luz só observava, né? Aí ela vivia muito doente. Então chegou um médico na cidadezinha, no arruado, e para fazer uns exames das crianças, né? E começou a levar, os pais inocentemente levaram as crianças, os mais novos, né? E esses mais novos, os 3 mais novos, que eram os mais novos, foram fazer exames. Fizeram vários exames, ficaram lá, não só dessa família, como todas as famílias que tinha. Eles distribuíram remédios, brinquedos, doces, né? E fizeram alguns exames, passaram um bom tempo na cidade. E nessa cidade, eles internaram essas crianças, que disse que ia fazer um tratamento, porque essas crianças estavam com um problema psicológico, não sei o que. Começou fazendo exames. Luz era uma delas. Os outros irmãos não foi escolhido, o mais novo nem o outro. Ela chegou e ficou internada. Como a mãe não podia ficar com ela, mandou a mais velha. Só que a mais velha não estava ligando para nada. Não observava nada, não via nada. Só estava dando em cima dos médicos bonitos da outro país, de outras cidades e outros estados, que era cada um mais bonito que o outro, falava outras línguas.
Então, mas Luz ficava observando, né? E quando a mãe teve para visitar, ela pediu a mãe para ir embora. Eu quero ir embora. Eles não estão fazendo tratamento não, mamãe. Eles estão querendo outra coisa, mamãe. Eles não vêm aqui, eles só faz tirar meu sangue, tirar meu sangue, tirar meu sangue. E minha irmã, Cravo, ela nem liga, só ficam tirando o meu sangue, colhendo, cortando meu cabelo. Aí a mãe foi falar com o médico, não, isso é procedimento do coisa. A mãe chegou e disse, a mãe disse, mandou a filha para casa, e como anoiteceu, a mãe pegou ela, a menina, embrulhou num lençol. Você vai ficar calada que a gente vai fugir. Aí ela, sim senhora mamãe, sim senhora. Aí a mãe pegou e enrolou ela no lençol. Eles dois abriram a porta do fundo e saíram. Não era hospital, era uma clínica. Feito um postinho, como considerado hoje. Que a mãe trabalhou como faxineira nesse posto, sabia os caminhos todinho. E levou a criança, tirou a criança. Levou para casa, escondeu. Aí no outro dia de manhã, foi detectado que todas as crianças tinham sumido, as crianças que estavam lá. Só Luz sobreviveu. E os médicos, as pessoas sumiram com tudo. E só Luz. Então foi aquela confusão na cidade. O prefeito foi na casa do prefeito. E foi aquela confusão. O pai de Luz já estava feliz, porque achava que já tinha menos um, os irmãos também, só que ela estava em casa. A mãe tinha roubado ela do postinho, da clínica. E ela apareceu e todo mundo ficou, oxente, porque eu tirei ela de lá, porque ela dizia, minha filha, o que você via? Eles tiravam sangue da gente demais, enchia a garrafa de sangue, aí eles cortavam nossos cabelos, fazia a gente cuspir nos vidrinhos, colhia nosso xixi, nosso cocô, faziam essas coisas. Era tempo assim, direto, mamãe. Aí o prefeito foi atrás do grande cara que fez coisa e ninguém achou. Ninguém sabia quem eram essas pessoas, ninguém via quem eram essas pessoas. Então, todo mundo, a cidade, o país, o estado, começaram a procurar e ninguém achava esse povo, né, que falava aquela língua estranha. O tempo passou, né, passaram 1 semana, 2 semanas, então criaram na praça um mural, né, das crianças desaparecidas. E todo mundo levou suas fotos, seus desenhos, seu brinquedo dos filhos e botaram lá. Né. Nisso, a inauguração dessa coisa, Luz, esperta, já com 1 ano e 3 meses, viu de longe um homem estranho. Aí ela dizia, olha um homem ali de lá. Aí saiu o povo correndo atrás dele, correndo e ele sumiu. E a polícia começou a guardar a casa da menina, de Luz. Ela era vigiada pela polícia da cidade, né? E dormia, estava dormindo. Aí ela chegou, quando estava dormindo, e de repente uma fumaça entrou pela casa. A casa começou a ficar feita uma neblina e todos dormiram. Esse é o primeiro capítulo da história de Luz. Bom dia.